A noite em Lisboa estava silenciosa, até que um grito cortou o ar como uma lâmina. A pequena rua de pedras molhadas ecoou o desespero de uma mãe. Helena disse: "Ele sumiu. Meu filho sumiu." O narrador descreveu como vizinhos abriram as janelas, rostos curiosos e assustados, tentando entender o que acontecia. A porta da velha casa de madeira rangeu, e passos apressados ecoaram pelo corredor estreito. Um retrato de família caído no chão revelava sorrisos agora perdidos. O vento frio atravessava a rua trazendo um presságio de tragédia. O policial Duarte chegou, com um olhar tenso, perguntando o que havia acontecido. Helena, com as mãos trêmulas, explicou entre soluços que seu filho Miguel não estava mais no quarto. A cama desarrumada e a janela aberta falavam por si. E ninguém sabia ainda, mas aquele desaparecimento quebraria mais que uma família, destruiria a confiança, o amor e o sentido de segurança em todos os que estavam presentes. Helena caiu de joelhos no chão, soluçando, enquanto Luís segurava seus ombros tentando acalmá-la. O narrador descreveu o quarto vazio. Brinquedos espalhados, a mochila escolar largada ao lado da cama. Luís disse: "Ele não saiu sozinho, Helena. Alguém o levou." E a voz dele tremia entre raiva e medo. Helena insistia que ouvira passos durante a noite, mas achou que fosse apenas o vento. O policial Duarte analisava cada detalhe, iluminando cantos do quarto com sua lanterna. O silêncio era sufocante, quebrado apenas pelo ranger da janela batendo com o vento. A ausência de Miguel pesava como uma presença invisível, dominando o espaço, transformando o ar em cenário de mistério. Os vizinhos cochichavam do lado de fora, a rua se enchendo de murmúrios e olhares desconfiados. Uma senhora idosa disse: "Nunca vi nada assim por aqui." Duarte pediu silêncio e ordenou que todos permanecessem em casa. Helena gritava que não confiava em ninguém, cada rosto agora parecia suspeito. Luís fechou a porta com força, tentando isolar a família do julgamento externo. E o narrador descreveu como o medo começou a se espalhar como fogo, queimando qualquer traço de segurança. O desaparecimento de Miguel já não era apenas um drama familiar, mas uma ferida aberta que sangrava em toda a vizinhança. Dentro da casa, Helena abraçava o travesseiro do filho, respirando fundo como se pudesse sentir o cheiro de Miguel. "Eu prometo que vou encontrá-lo," ela sussurrou. Luís, porém, andava de um lado para o outro, mãos no cabelo, desesperado. O narrador destacou como a tensão entre eles crescia. Amor ferido pela dor. Duarte interrompeu dizendo que acionaria reforços. E ele afirmou: "Quanto mais rápido começarmos, maiores as chances." As palavras soaram como uma sentença. O silêncio depois disso foi mortal, e cada batida do relógio na parede lembrava que o tempo era inimigo. A primeira viatura policial chegou, suas luzes refletindo no chão molhado. 2 agentes jovens entraram, trazendo pastas e câmeras. Duarte organizava o início da investigação, enquanto Helena observava em silêncio, exausta. Luís discutia que deviam sair e procurar nas ruas, mas Duarte foi firme. "Não se mexam, cada detalhe aqui pode ser vital." O narrador descreveu como o quarto de Miguel foi isolado, transformado de um espaço infantil em cena de crime. Os brinquedos coloridos agora pareciam peças de um quebra-cabeça sombrio. O lar estava desfeito, e o peso da noite apenas começava. Helena estava sentada na sala, imóvel, segurando um brinquedo de Miguel contra o peito. As lágrimas caíam silenciosas, mas seus olhos ardiam, com uma determinação nascente. Luís aproximou-se tentando consolá-la, mas sua voz vacilava. "Vamos encontrá-lo. Prometo." Ela respondeu em sussurros: "Eu não vou parar, mesmo que seja sozinha." O narrador destacou como o silêncio da casa se transformara em prisão, cada parede ecoando a ausência. Helena, antes uma mulher comum, agora se tornava a âncora emocional de uma tragédia que ameaçava consumi-la.
O peso da responsabilidade de ser mãe e guardiã queimava em sua alma. A dor a fazia tremer, mas a promessa de lutar a mantinha viva. Enquanto policiais tiravam fotos e recolhiam provas, Helena foi chamada para responder perguntas. Duarte, com voz firme, pediu detalhes da noite. Helena disse: ele dormiu cedo, parecia cansado. Mas sua mente voltava a pequenos sinais esquecidos, o silêncio incomum, a sensação de ser observada. Luiz interrompeu dizendo que nada parecia estranho. Duarte observou os dois em silêncio, como se buscasse rachaduras no que ouviam. O narrador descreveu como, naquele momento, Helena percebeu que até a verdade seria questionada. Sua dor, exposta diante de estranhos, tornava-se objeto de análise, e isso a feria mais do que imaginava. Horas haviam se passado e a casa estava repleta de vozes estranhas. Helena observava cada canto sendo vasculhado. Um agente comentou: nada forçado, parece alguém próximo. A frase perfurou o coração dela. Luiz reagiu com raiva dizendo: está insinuando que foi alguém da família? Duarte interveio com calma, mas seus olhos mantinham um peso suspeito. O narrador destacou como a âncora emocional de Helena se fortalecia. Ela não apenas sofria pela perda, agora carregava o fardo de provar sua inocência. A tragédia deixava de ser só desaparecimento, tornava-se também julgamento silencioso. Na madrugada, Helena sentou-se sozinha no quarto de Miguel. Tocou os livros, a mochila, o travesseiro, ainda com cheiro de infância. Sussurrou: eu falhei com você. O narrador descreveu como sua fragilidade revelava a profundidade da dor. A cada objeto, surgia uma lembrança. Miguel correndo pela sala, rindo no jardim. Luiz apareceu na porta, exausto, mas não entrou. Apenas olhou, incapaz de dividir o mesmo peso. O silêncio entre eles era mais forte que qualquer palavra. Helena compreendia que sua luta seria solitária, guiada pelo amor e pelo desespero. Ao amanhecer, a rua estava tomada por viaturas. Repórteres surgiam, microfones em mãos, alimentando o escândalo. Duarte tentou conter, mas o rumor já se espalhava. Menino desaparecido em família tradicional. Helena, ao ver câmeras, virou o rosto, sentindo sua dor ser devorada pelo público. Luiz discutia com policiais, mas sua voz se perdia no caos. O narrador explicou como naquela manhã, a tragédia pessoal havia se tornado espetáculo coletivo. Helena não era mais apenas mãe de Miguel, era símbolo de um mistério. A âncora emocional que a mantinha de pé era também o peso que poderia destruí-la. A investigação avançava lentamente, e cada hora parecia um golpe contra a esperança. Duarte reuniu vizinhos para prestar depoimentos, mas o clima era de desconfiança. Uma senhora disse: ouvi passos na madrugada. Outro vizinho respondeu: vi um carro parado, mas não reconheci. Helena apertava as mãos, o coração acelerado, cada palavra soava como uma acusação contra ela. Luiz defendia que todos eram inocentes, mas sua voz era abafada pelos olhares hostis. O narrador explicou que o crime deixava de ser apenas desaparecimento, era uma fogueira de suspeitas, onde a chama da dúvida consumia a comunidade. Dentro da delegacia, Helena e Luiz aguardavam em silêncio. O som distante de telefones e portas se fechando aumentava a pressão. Duarte os chamou, pedindo relatos separados. Helena, nervosa, descreveu a noite novamente, mas sentiu as perguntas se tornarem mais afiadas, como se ela fosse suspeita. A senhora deixou a janela aberta? Duarte questionou com frieza. Helena respondeu: não, estava fechada. O narrador destacou o dilema. Além da dor da perda, Helena enfrentava agora a sombra de ser investigada. Cada detalhe esquecido era uma arma contra sua credibilidade. Naquela tarde, um boato espalhou-se pelas ruas. Miguel teria sido visto perto da estação de trem. A notícia trouxe esperança, mas também suspeitas. Duarte organizou uma busca, mas nada foi encontrado.
Helena disse. Alguém está brincando com a gente. Luiz explodiu de raiva, acusando vizinhos de mentir. O narrador explicou como a esperança se transformava em frustração e a frustração em raiva. Cada pista parecia uma armadilha, cada boato um veneno que corroía ainda mais a confiança entre todos. Todos. O crime crescia como um fantasma que se alimentava de desespero. Na cozinha da casa, a tensão explodiu entre Helena e Luiz. Ele acusava: você devia ter ouvido quando Miguel chamou. Bici. Helena gritou em resposta: e você? Nunca estava em casa. O narrador descreveu como o luto se transformava em faca, cortando o que restava de união. Duarte, entrando pela porta, pediu calma, mas viu que não havia mais harmonia ali. A dor transformava-se em guerra doméstica. O lar, antes cheio de memórias felizes, tornara-se palco de acusações e gritos. O crime não apenas levou Miguel, mas também destruía os laços que sustentavam a família. À noite, Helena foi surpreendida por uma ligação anônima. Uma voz rouca disse: se quiser ver Miguel de novo, não envolva a polícia. O telefone caiu de sua mão, e ela desabou no chão. Luiz correu até ela, mas ela não conseguia falar. Duarte entrou no cômodo, notando o aparelho no chão, e percebeu que algo grave havia mudado. O narrador destacou como, naquele instante, o conflito atingia novo patamar. Não era apenas mistério ou suspeita. Agora havia um inimigo invisível, cruel, manipulando cada passo. A família não estava apenas em luto, estava encurralada em um jogo mortal. Duarte voltou ao telefone encontrado na sala e, após análise, descobriu que a ligação viera de um número bloqueado. Mas um detalhe chamou a atenção: a chamada durou mais tempo do que Helena lembrava. Ele disse: alguém queria que você ouvisse, mas cortou a fala no momento certo. Helena estremecia, repetindo em sua mente as palavras ameaçadoras. Luiz murmurou: e se nunca foi um sequestro? O narrador revelou a tensão crescente. A família não sabia mais se enfrentava um criminoso ou algo ainda mais íntimo. A linha entre vítima e culpado tornava-se turva. Na delegacia, Duarte recebeu um relatório técnico sobre a ligação. A voz havia sido manipulada digitalmente. Ele afirmou: não é voz real, é distorcida. Helena levou a mão à boca, assustada, enquanto Luiz desviava o olhar. O narrador destacou que a investigação entrava em novo território. Não era apenas sequestro, era encenação. As provas apontavam para alguém próximo, alguém que conhecia os detalhes da rotina da família. Helena disse: quem faria isso com a gente? E seu tom carregava mais medo que raiva. O mistério agora ganhava contornos ainda mais obscuros. Um informante anônimo apareceu, alegando ter visto Miguel entrando em um carro escuro no bairro vizinho. Duarte correu atrás da pista, mas o carro não existia nos registros da polícia. É uma pista falsa, concluiu. Helena gritou: estão rindo da nossa dor. Luiz socou a parede, incapaz de conter a raiva. O narrador destacou que cada nova pista não aproximava da verdade, mas aumentava a confusão. O enigma não era apenas quem levou Miguel. Mas por que criavam tantas distrações? Era como se alguém controlasse o jogo manipulando cada esperança. Enquanto revisava as câmeras de segurança da rua, Duarte congelou uma imagem. Alguém saía pela janela da casa de Helena na noite do desaparecimento. Mas o choque veio quando Helena reconheceu a figura. Ela disse: é ele, é Luiz. A sala mergulhou em silêncio. Luiz negou desesperado, gritando que era impossível, que estava dormindo. O narrador ressaltou que o chão desabava sob todos. A investigação mudava completamente. O suspeito não era mais um estranho, mas alguém dentro da própria casa. O amor e a dor chocavam-se com a desconfiança mais cruel. Duarte decidiu interrogar Luiz formalmente. No quarto silencioso da delegacia, Luiz repetia: não sou eu, não faria isso com meu filho. Mas as provas visuais eram implacáveis.
Helena chorava do lado de fora, dilacerada entre o amor e a dúvida. O narrador destacou a virada cruel. A família, que já sofria com a ausência de Miguel, agora enfrentava o colapso interno. Se Luiz era inocente, alguém o incriminava. Se era culpado, a verdade era ainda mais devastadora. A reviravolta não era apenas na investigação, era no coração da família. Na delegacia, Helena foi chamada para ver mais imagens recuperadas. O vídeo mostrava alguém colocando uma mochila no carro de Luiz. Ela desmoronou em lágrimas, gritando: "Não pode ser ele." Luiz, algemado, insistia: "Estão me armando." Duarte observava em silêncio, pressionado pela evidência. O narrador explicou que o clima era insuportável. Verdade e mentira se chocavam, e ninguém tinha certeza de nada. Helena estava dividida entre amor e ódio, enquanto o marido implorava por confiança. O clímax começava, e cada palavra pesava como uma sentença final. A notícia se espalhou rapidamente. O pai era agora o principal suspeito. Jornalistas cercavam a delegacia, gritando perguntas. Helena, ao sair, ouviu alguém dizer, sempre o mais próximo. Ela chorava, repetindo: "Eu não sei mais em quem acreditar." Luiz era levado por policiais, olhando para trás em busca de um último sinal de apoio. Duarte, pressionado, manteve o silêncio. O narrador destacou o peso da cena: um homem acusado, uma mulher dilacerada e uma cidade em fúria. O julgamento público começava antes mesmo da verdade. Durante o interrogatório final, Duarte encarou Luiz e perguntou: "Onde está Miguel?" Luiz, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Eu não sei. Juro pela vida dele." O narrador ressaltou como a sala parecia encolher. Cada palavra arrastava a atenção. Helena, do outro lado do vidro, soluçava em desespero. Para ela, era impossível distinguir a inocência da manipulação. Duarte socou a mesa, exclamando que não havia mais tempo. O clima é a de guerra emocional, onde a busca pela verdade se misturava ao colapso de uma família. Subitamente, uma nova pista surgiu. Um policial entrou e entregou a Duarte uma gravação de câmera próxima à casa. Não era Luiz, mas alguém com roupas semelhantes. Duarte ficou em choque. Helena disse em prantos: "Eu sabia. Não pode ser ele." Luiz, ainda algemado, gritou: "Agora vocês acreditam?" O narrador destacou que o clímax atingia seu auge. Tudo o que parecia certo desmoronava, e a verdade escapava como fumaça. O destino da família dependia daquela descoberta. O peso da revelação esmagava todos na sala. O clímax explodiu quando Duarte decidiu libertar Luiz temporariamente. Helena correu para abraçá-lo, mas a dor ainda os separava. Luiz disse: "Se não fui eu, quem quer nos destruir?" O narrador explicou que a revelação não trouxe paz, apenas mais dúvidas. A família estava unida pelo medo, mas quebrada pela desconfiança. Miguel ainda estava desaparecido, e o inimigo permanecia invisível. A noite se tornava ainda mais escura, pois a verdade agora era um labirinto sem saída. O clímax não trouxe resolução, trouxe apenas um abismo ainda mais profundo. A busca por Miguel continuava, mas a pressão aumentava a cada dia. Helena, agora mais forte, estava disposta a não desistir, mas a dor ainda era palpável. Ela olhou para Luiz, que agora parecia um homem quebrado. "Vamos encontrá-lo, Helena." "Eu prometo", disse ele, mas sua voz falhou. O narrador explicou como a esperança se tornava um fio tênue entre a família. A investigação avançava sem grandes avanços, e o vazio deixado por Miguel dominava cada canto da casa. Enquanto isso, a confiança entre Helena e Luiz nunca mais seria a mesma. Eles não podiam voltar ao passado, mas ainda haviam promessas a serem cumpridas. Finalmente, uma pista importante surgiu. A polícia encontrou vestígios no carro de Luiz, um fio de cabelo que não pertencente a ninguém da família. Duarte, ainda cético, disse: "Isso pode ser a chave para a verdade." Helena, tentando se manter firme, perguntou:
Então ele está vivo. Duarte, em silêncio, apenas assentiu com a cabeça. O narrador destacou como, mesmo após tantas revelações e traições, a esperança se mantinha viva, mesmo que frágil. A resolução estava próxima, mas o preço seria alto. A verdade, finalmente, estava prestes a se revelar, mas ainda havia mais segredos enterrados. A revelação foi brutal. O fio de cabelo encontrado no carro de Luiz não pertencia a Miguel, mas a uma mulher desconhecida. Isso mudou tudo. Quem é ela? Perguntou Helena, em pânico. O narrador descreveu a virada. A verdade começou a se moldar de uma maneira inesperada. Duarte começou a investigar uma possível conexão com uma pessoa de fora da cidade, alguém que tinha estado por perto na noite do desaparecimento. Mas a confusão e a raiva tomaram conta. Será que tudo o que eu vivi foi uma mentira? Disse Helena, sua voz quebrando com desespero. A resolução estava começando a fazer sentido, mas a verdade ainda doía como um golpe. E, na noite em que tudo finalmente se resolveu, a verdade foi revelada. A mulher que estava envolvida no desaparecimento de Miguel era uma amiga distante da família. Ela queria vingança por algo que ninguém sabia. Quando a polícia a localizou, ela confessou. Mas suas palavras não aliviaram a dor de Helena. Eu não sabia, disse Helena sentada no sofá, enquanto Luiz a observava de longe. O narrador explicou que a resolução trouxe paz, mas a paz não curava a dor. Miguel ainda estava ausente, e a confiança nunca seria a mesma. A mulher havia se infiltrado nas sombras da vida deles, e os laços da família estavam quebrados, mas ao menos o mistério estava resolvido. No final, a família não foi mais a mesma. A dor de perder Miguel nunca desapareceria, mas agora havia um pouco de alívio. Eu sei que você fez o que podia, disse Helena a Luiz, tocando sua mão. O narrador descreveu como, apesar de tudo o que passaram, a relação deles agora tinha novos alicerces, uma base de respeito e talvez uma pequena esperança de reconstrução. O caminho à frente seria difícil, mas pelo menos havia o início de uma jornada para recomeçar. O destino de Miguel talvez fosse um mistério permanente, mas o que restava era a reconstrução de uma vida. A manhã seguinte trouxe uma reviravolta. A polícia encontrou uma carta anônima no correio de Helena, com uma simples frase: "Você nunca soube a verdade." A carta estava sem assinatura, mas o que ela continha era um segredo muito mais profundo. Helena, tremendo, leu em voz baixa: "Miguel está mais perto do que você imagina." O narrador descreveu o silêncio depois da leitura, um silêncio pesado que preencheu o quarto. Luiz, ao lado dela, perguntou: "O que significa isso?" Helena, com os olhos vidrados, sussurrou: "Ele está em algum lugar, não é?" Mas a verdade não era clara, e a dúvida os consumia mais uma vez. O golpe final estava prestes a ser desferido. Helena decidiu procurar pistas mais profundas. A carta não mencionava diretamente Miguel, mas tinha uma referência a um lugar específico da cidade, um antigo parque abandonado. A polícia logo organizou uma busca, mas o lugar estava deserto. Quem quer que tenha deixado isso nos está brincando, disse Duarte, visivelmente frustrado. O narrador destacou como a esperança de Helena começava a se transformar em obsessão. Cada passo em direção ao parque era mais uma tentativa desesperada de dar sentido ao caos. A verdade estava cada vez mais distante, e a dor de não saber estava se tornando insuportável. Enquanto procuravam, algo inesperado aconteceu. E uma mulher apareceu, vestindo um casaco velho, com o rosto coberto por uma máscara. Ela entregou a Helena um outro envelope, dizendo apenas: "Agora você sabe o que fazer." O envelope continha mais pistas, mas uma delas foi a chave: "Olhe no lugar mais óbvio." Helena, com as mãos trêmulas, olhou para Luiz e perguntou: "O que isso significa?" O narrador explicou como, neste momento, a trama tomou um rumo irreversível. O lugar mais óbvio não era o parque, mas o próprio lar de Helena, o ponto de onde tudo começou. A verdade estava de volta ao início,
mas o mistério ainda o encobria. De volta a casa, Helena e Luiz vasculharam o local em busca de mais pistas. No sótão, Helena encontrou uma caixa escondida, cheia de documentos e fotos antigas, incluindo uma foto de Miguel em um evento escolar com um estranho. Gaceta de Bodo. Ela reconheceu o homem da foto. Era um antigo amigo de Luiz, alguém que ele nunca mencionara. Por que você nunca me contou sobre ele? Perguntou Helena, sua voz carregada de dor. O narrador descreveu como, nesse momento, tudo o que Helena conhecia foi revirado. A confiança foi quebrada novamente, e a família estava à beira do colapso. O golpe final havia sido desferido. A revelação final veio como um choque. Luiz finalmente confessou. Eu não sabia que ele estava envolvido, mas eu o conhecia, e ele estava por trás de tudo isso. O narrador explicou como, mesmo diante da verdade, o impacto foi devastador. O homem que eles mais confiavam havia mentido, e as consequências eram profundas. Helena, olhando para Luiz, disse com uma frieza inesperada: agora, não há mais volta. Miguel nunca seria o mesmo, e a família jamais se recuperaria do que aconteceu. O golpe final não trouxe justiça, apenas mais ruínas. O mistério havia terminado, mas o custo foi irreparável.